nuvem. Uhum. Aqui. Perfeito. Conseguem ver, né, pessoal? Sim. Obrigada, Carlinhos. Oi, gente, boa noite a todos. Então, a gente está dando continuidade hoje à aula sobre fé. E alguém gostaria de compartilhar algum insight ou dar algum feedback sobre como se percebeu essa semana depois do início dessa aula? Eu acho que esse assunto, na verdade, ele não é novo, né? Eu sinto que os assuntos no geral, né, eles não são novos, eles só se mostram de maneiras diferentes. Mas eu senti que durante a aula vieram bastante informações assim para trazer uma abertura de consciência maior, sabe? E aí eu gostaria de saber se alguém conseguiu fazer uma autoanálise e observar como que tem cultivado a sua fé. Ninguém se notou essa semana? Nada, zero? Não, posso falar então? Já que ninguém Claro. quer falar, falo eu. Então, na verdade, esse episódio que eu vou compartilhar com vocês aconteceu ontem, né? Ontem pela manhã. Então, meu filho me ligou, todo estressado e blá, 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 e falou, e falou, e falou. E, sabe, na hora, assim, eu pensei, nossa, você sabe, me deu, assim, um desânimo, sabe? Porque eu disse, nossa, sabe, porque é muito frequente essas crises, assim, né? Esse desabafo, essa atitude dele. E ele sempre me deixa mal daí, sabe? Eu sempre fico ruim, porque meio impotente por não poder ajudá-lo tanto quanto eu gostaria. E aí fiquei bem ruim, assim, fiquei triste, sabe? Depois que ele desligou, enfim, a gente se falou de boa, mas eu fiquei, me deu meio assim com uma depressão, sabe? E aí eu rapidinho, sabe aquela coisa assim, eu disse, não, pode parar porque isso não quero para mim, sabe? Aí fui para um cantinho, rezei, chamei por Deus, sabe? E apaguei por uns 10 minutos, foi tão interessante assim, porque foi logo depois do almoço, né? Aí eu apaguei por uns 10 minutinhos e acordei cantando uma música bem interessante, sabe? Eu acho isso assim fantástico, porque quando eu apaguei eu não estava com essa música na mente e acordei com essa música na mente, que é uma música católica que diz, né? Quando as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai, sabe? Eu fiquei tão encantada assim, e é isso, assim, sabe? É o fato de eu ter buscado Deus nesse momento, né? De eu ter tido fé de que Ele poderia me ajudar naquele momento. E Ele me ajudou, assim, sabe? Porque eu acordei desses 10 minutos muito bem e com essa música na mente. Então, para mim é mais uma prova de que eu realmente não estou sozinha, né? De que Deus está aí. Basta, como a Cris uma vez fez um gesto lá no Ceará que eu achei bem interessante, né? Que ela levantou bem pouquinho a mão, sabe? Porque se ela levantasse muito, batia no teto, né? Ela levantou bem pouquinho a mão e ela dizia, né? Ó, Deus está aqui, ó, ao nosso alcance, é só a gente buscar. Então, tenhamos fé de que Ele está aqui para nos ajudar, né? Então, esse é o meu relato que ontem, mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, né? Eu pude perceber realmente que Ele nos ampara. É só a gente querer buscá-lo. Era isso. Obrigada, Helena. Muito bom. Essa percepção ela é bem importante, né? Porque o nosso curso ele é bem isso, né? Ele é para trazer uma autopercepção mesmo, né? E através disso fazer o autoconhecimento ficar cada vez mais profundo mesmo, né? É, semana passada, a Maria deu uma palestra no Raio de Luz e eu fui também, e aí o Jorge estava lá também. E aí ele chamou a gente conversou sobre um projeto, enfim, que ele abriu sobre a necessidade mesmo de vivenciar o projeto que ele estava trazendo para a gente, né?
E eu acho fantástico, porque quando a gente se propõe alguma coisa, né, e está enxergando aquilo, parece que o fato da gente, na verdade, tudo, né? Tudo que a gente dá foco aumenta, né? Porque a gente está observando aquilo. Quando a gente está vivendo sem observar absolutamente nada, a gente nem se dá conta do que está acontecendo, né? E isso faz com que a mansidão fique cada vez mais longe, porque quando você não presta atenção, o acelerar do processo parece que aumenta, né? E depois do Jorge ter feito convite e tudo mais, eu senti assim como por eu trazer o foco para todas essas questões, né? Que eu aceitei, aumentou assim, e aumentou muito, né? Mas é claro, né? Dentro de tudo que está ali aumentado, eu ainda posso escolher para o que eu vou olhar e cultivar. E fazia um certo tempo que eu não ficava tão irritada, sabe? E eu acho curioso isso, né? Porque é uma coisa que a gente realmente passa a ter uma necessidade, uma possibilidade de exercício mesmo, né? Então é isso, para tudo que a gente dá foco, cresce, e a questão é realmente a gente colocar a visão para o que vai nos ajudar, né? Não o que vai afundar mais a gente. Às vezes a gente quer reclamar, a gente quer entrar nesse processo mais negativo que não vai trazer solução nenhuma, mas a gente quer ficar ali falando e repetindo essa história para outras pessoas, para que essas pessoas te validem e tu se sinta acolhido e certo e que tu vai fazer mais do mesmo e provocar mais dor para ti, né? Eu li esses dias, acho que foi até o Jorge que encaminhou, mas sobre a necessidade do perdão, né? A necessidade do perdão, assim como a necessidade da fé, ela não é para o próximo, né? Ela é para a gente mesmo. Não perdoe o outro porque ele merece perdão, mas porque você merece paz. E acho isso, assim, de uma sensibilidade, porque às vezes a gente acha que a gente está realmente fazendo as coisas para os outros e, na verdade, a gente está fazendo só para a gente mesmo, né? E quando a gente faz todo esse processo negativo, né? A gente, na verdade, está se distanciando cada vez mais de Deus. E a fé, ela serve para a gente olhar esses momentos turbulentos realmente como oportunidade, né? E não praticar mais do negativo que te paralisa. É até um paradoxo, né? O aceleramento te deixar inerte, né? Te deixar paralisado, não fazer tu evoluir mais. Pode falar, Cris. Então, quando tu estavas falando ali do Jorge que te ofereceu, né, que falou sobre a aula, sobre o projeto e tal, e que tu começasse a pensar sobre isso, e aí me veio o quanto é importante o relacionar-se, né? Com o que eu me relaciono? E isso é fundamental porque é daí que parte todo o resto, né? Então, eu escolho me relacionar com o que é benéfico. E a gente faz isso a cada minuto do dia, né? Quando a gente escolhe um pensamento, quando a gente escolhe se relacionar com uma notícia, ou com alguma coisa que não agradou muito, ou ao contrário, né? Com alguma coisa que seja positiva. E isso expande ao contrário a consciência da gente. Porque quando tu entra num movimento negativo, como tu falou agora, tu te acelera, te relaciona com aquele assunto, e isso tudo mentalmente, né? Porque começa um sentimento e gera um pensamento, e aqui a gente já conhece o caminho, e a gente fica mergulhado naquilo, se alimentando daquela energia, né? E se retroalimentando. Então, se é negativa, eu vou ficar mais negativa, mais pesada, mais denso, essa situação se agrava, né? E o contrário também. Se é positivo, eu tenho novas ideias, eu tenho insights, eu crio um movimento novo, né? Que traz a expansão da consciência.
Então, por isso a vigilância que a gente fala tanto, porque com o que eu estou me relacionando no meu dia a dia, né? O que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto. Então, é isso. Obrigada, amiga. Obrigada também, Cris. E assim, além dessa escolha, né, quando o aceleramento ele está muito acelerado, quando o movimento, o processo ele está muito acelerado mesmo, e mesmo que instintivamente você já se pegue, né, por exemplo, perdido aí nesse emaranhado, que você olhe para isso, né? Porque a gente realmente tem escolha, né? E na maioria das vezes aí a gente quer negar, né? Tipo, eu não posso fazer isso, não posso escolher isso. Não, mas está vivenciando, olha para isso, olha e investiga isso, né? Por quê? Ao invés de fugir ou de nutrir aquilo, investigar aquilo, né? Fazer aquilo ter um propósito, porque se houve uma permissão que o mal existisse, ele também vai trabalhar para que a gente volte para o bem, né? E que a gente então faça isso valer a pena, né? Ao invés de ficar cada vez mais preso, que a gente procure o mal como uma ponte para chegar até o bem. E isso vai acontecer através do acolhimento, do autoconhecimento, porque quando a gente não quer enxergar ele, a gente nega ele no sentido de vou aqui botar debaixo do tapete para fingir que ele não existe, eu estou dando uma potência absurda, né? Porque eu não tenho como mudar aquilo ali. Então, a autoobservação ela é bem importante. E eu vejo que nesse processo, a fé ela também te traz muita segurança, como aqui nos textos mesmo já falou, mas ela te traz uma segurança justamente para entender que esse processo ele tem que ser orgânico e ele pode ser direcionado para uma coisa positiva. Mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Se não, vou ler os slides. Ô, Tati, Pois não. eu só gostaria de acrescentar nessa tua fala e também na questão da fala da Cris ali, né? Que todos os momentos de sofrimento, os momentos de angústia pelos quais a gente passa durante o dia, a gente nunca pode esquecer que isso são provas, né? Eu acho que quando a gente consegue perceber isso como prova, como um auxílio que Deus, né, está nos dando para que a gente enxergue alguma coisa, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, parece que fica mais leve também. Porque isso também foi o que, né, no episódio de ontem, quando tudo aconteceu, até porque sábado também eu passei por outro episódio, que eu não consigo relatar muito bem aqui, né? Mas, então, assim, ó, é começar a olhar essas situações todas como provas, como situações que a gente precisa passar e a gente precisa aprender a olhar, precisa aprender, precisa ver o que tipo de sentimento a gente está tendo em relação a determinadas coisas, né? Então, assim, ó, são todas lições. E aí, acho que quando a gente passa a ver a vida assim, realmente, né? E parar de reclamar, né? Não adianta ficar se descabelando e reclamando, porque isso não vai ajudar em nada, como tu falou há pouco, né? Não vai me ajudar o que em nada, né? Então, e aceitar como prova e, claro, aprender alguma coisa a respeito. Eu acho que isso também significa ter fé em Deus, né? Com Era isso. certeza. Mas até dentro do reclamar, Helena, quando a gente entra nesse processo, por exemplo, de, não vou reclamar, mas tipo, num tom já de reclamação, ou se punindo porque não pode reclamar, entende o que eu quero dizer? Até esse processo de se podar, né, numa questão, pensando aí na autocrítica, né, no julgamento, ele vai continuar sendo o mesmo, né? O mesmo movimento, entendem? Então, até nisso a gente tem que ficar de olho, porque se a gente está ali se podando de uma forma crítica, de uma forma dolorosa, né, e não se acolhendo, tá bom, eu ainda tenho o impulso de reclamar, eu ainda sinto isso como um escape, e eu entendo que isso vai ser realizado por mim, e que eu estou olhando isso, eu estou reclamando, mas eu estou olhando que eu estou reclamando. E não ficar preso naquilo como não posso fazer porque senão eu vou ser do mal.
entendeu? Senão eu vou estar manifestando mal. Então, a gente também... É tudo, né? Tudo é um aprendizado, inclusive como a gente direciona o nosso lado negativo que a gente não quer. Porque, que nem eu falo, né? Pô, a gente está na terça-feira à noite, estudando, né? Falando sobre fé, sobre Deus, e porque a gente quer melhorar, a gente quer se unir, sabe? Por que a gente ia estar falando sobre Deus? A gente tem um propósito dentro disso. Mas dentro desse propósito, a gente também não, né? Mas tem que ficar atento para não cair em outras armadilhas que o ego fragmentado acaba levando a gente, entende? Então, realmente, assim, é um mar de aprendizado gigantesco. Pode falar, Cris. Meu Deus, hoje não vai para frente, né, Tati, do slide. Mas eu não podia perder a oportunidade. Porque assim, ó, essa tua fala, e a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de profundidade, porque quando a gente diz assim, né? Eu não me permito, eu penso, né? Então eu estou pensando, estou usando a minha mente, estou usando o meu condicionamento. E aí eu estou me alimentando do mesmo fluido, vamos dizer assim, né? Eu não cheguei no coração. Então, quando eu fizer o que for o que eu tiver que fazer, ou seja, aceitar como o outro aceitar uma situação, e que eu aceitar de verdade com o coração, e eu usar de compaixão, de bondade, de tudo isso que a gente fala, esse pensamento já não surgirá mais, entende? Porque vai ser por inteiro. Então, quando a gente percebe esse movimento maior que eu digo assim, mais total, né? Não tão fragmentado, então eu estou assim, eu vou fazer isso, mas eu não gostaria, então eu me culpo, entende? Como está na mente ainda, no ego e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui do amor, e eu particularmente acho que a gente nem sabe o que é o amor de verdade, mas esse amor que tanto se fala, que dele deriva o perdão, a compaixão, né? E tudo mais. Então, quando a gente sentir isso de verdade, isso se dissipa. Então, essa percepção a gente também precisa ter, né? Obrigada, nega. Obrigada também. Porque, na verdade, é uma questão de prática, né? Às vezes, no processo de autoconhecimento, fica mais fácil, talvez, não sei, estou aqui especulando, tu ter uma prática direto contigo, né? E automaticamente tu também vai ser orgânico e fluido para o próximo, né? E porque, tipo assim, tu tá numa onda, tipo assim, não vou julgar, não vou julgar. Não julgo ninguém, não sou julgadora, não posso. Mas tu já tá até te julgando por não poder julgar em si, né? Então, não adianta, a gente está num processo, a gente tem ali a nossa escalinha evolutiva e a gente precisa entender que cada passinho é importante. Uma vez eu estava conversando, uma vez não, recentemente estava conversando com uma amiga e aí depois eu perguntei alguns dias depois, amiga, como é que tu tá, né? Como é que tem sido? E aí ela falou assim, amiga, eu tô tendo pequenos passinhos, né? Ainda é pequeno, diminuindo, né? O que ela estava fazendo. E aí eu peguei e falei para ela, olha, na verdade, quem está quantificando é o teu ego, né? A tua vitória, ela é uma vitória, o teu ponto positivo é positivo, a tua mudança é uma mudança. Não tem que ficar pensando e botando tipo, foi pequeno, eu ainda tenho, entende? É tudo isso, essa quantificação de tipo assim, eu fiz um grande feito ou não é genuíno, né? Porque o coração ele não quantifica, ele simplesmente é. O bem ele simplesmente é, o amor simplesmente é. Não existe muito amor ou pouco amor, existe amor, né? Então a quantificação ela realmente está nesse mundo invertido de entendimento sobre a potência das coisas mesmo, né? A Clô quer falar também. Pode falar, Clô. Oi, Tati. Oi. Opa, peraí que meu... Oi, todo mundo. Eu andava meio sumida, mas estou de volta. E essa tua fala foi muito boa, porque eu estava parando para pensar agora. Eu tenho muito esse comportamento de sempre
diminuir, né, a questão, ou não achar que, não querer, assim, como a gente diz, vangloriar, ou sei lá, né, o processo. Mas é muito porque é o outro lado, exatamente, do ego. Por a gente não querer exaltar ele, a gente acha que não dando bola ou diminuindo, né, colocando ali na medida menos, a gente vai estar resolvendo a questão, né, ou achando que não está no ego, mas a gente está totalmente, né? Porque no momento que a gente está se exaltando, querendo ser o melhor, ou o momento que você não quer ser reconhecido, se colocando para baixo, né? O que está movendo é o mesmo sentimento. E a gente não se percebe. Então a gente tem essa falsa ilusão de que, ah, não, se eu não exacerbar, né? Se eu não ficar me achando, que é a palavra que a gente tem, tá tudo certo, porque daí eu não tô no ego, eu não tô na arrogância. Porque a gente condena esses comportamentos por olhar nos outros e não querer ser dessa forma. Mas a gente é da mesma forma, só que do lado oposto. E aí por isso que a dificuldade está em enxergar no outro essa característica. Porque a gente está agindo por um outro meio. Não o mesmo meio, mas é a mesma situação, né? A mesma face, a mesma sombra, enfim. Então, muito bom tu colocar esse ponto, porque é isso, a gente acaba fazendo a todo momento achando que, ah, não, mas eu não tô usando isso, né? Ah, não, mas eu não tô nesse campo. E tá totalmente, é porque a gente não consegue enxergar, não quer enxergar, né? A gente fica tentando é, amaciar o ego, dizendo para nós, não, tá tudo bem, você não tá se exaltando. Fica tranquila que você não está nesse campo do altivo, né, dessa parte. Tu tá aqui nesse campo dos humildes, né, entre aspas. Eu tive um insight muito forte quando, durante. Olha só, eu demorei ainda para ter um encaixe, né? O bom é que a informação ela sempre vai chegando, né? De diversas formas e uma hora ela encaixa, né? Não, e é realmente muito genuíno o encaixe, porque tu fica, nossa, e aquela informação ela já passou por ti várias vezes, mas tem um momento que tu, uau, e tu sente isso mesmo, né? Tu sente que houve de fato aquele acoplar, né? E quando, acho que foi na aula recente, Parábola dos Talentos, que tinha o quadro sobre exatamente isso que a Clô falou, né? A arrogância, a gente vê a arrogância como o lado altivo da arrogância, mas a arrogância, ela também é a vergonha, é o medo de falhar, porque eu sou tão bom que eu não posso falhar. A arrogância está na vergonha, igual na última aula que eu comentei lá, dizendo na aula da Tati que eu tinha sentido vergonha quando eu tinha reconhecido aquilo. E isso não é um fato de humildade, né? Muito pelo contrário, isso é um fato de arrogância, eu ter vergonha de reconhecer isso em mim, porque eu me acho tão boa, tão completa, que eu não posso ter esses traços que eu recuso no meu próximo e em mim mesma. Exatamente o que a Clô colocou agora. E é profundo isso, é muito profundo. Então, pensar realmente para mim foi um encaixe muito grande quando eu pude entender que a arrogância ela vai estar tanto no polo hipo quanto no polo hiper e vai continuar sendo arrogância igualmente, né? Então, não é porque uma pessoa tem traços do que a gente julga humilde, que a gente julga errado, que a gente julga no ego, né? Que a gente realmente é humilde, né? Então, é profundo, assim. E é tão engraçado que isso é tão forte, porque eu lembro que quando eu era criança, tinham vezes que eu falava para uma pessoa que era muito importante, que é muito importante para mim, eu falava assim, fulana, tu não acha que eu sou bonita? E aí a pessoa me falava, não pode ficar falando isso, porque falar que tu é bonita, que tu é isso, que tu é aquilo, o reconhecimento disso é muito arrogante e a gente tem que ser humilde. Então, olha como a gente traz isso, né? Tipo, de uma ancestralidade que realmente está no mesmo patamar que a gente e que a gente continua trazendo essas informações, mas que a gente possa transformar de uma forma inteligente, né? E a fé, ela está muito conectada com isso, porque a fé é tu acreditar que isso
tem uma função, né? Tudo isso que a gente está conversando agora tem uma função. E isso te traz uma conectividade muito maior com o divino mesmo. Porque o amor, ele é a aceitação de tudo que é, né? Deus não deixou de amar a gente pelo fato de que a gente negou ele e nega diariamente. Porque a gente pensa, né? Ah, a gente negou e a gente caiu e veio para cá. Não, a gente nega diariamente. E quais são as nossas atitudes que a gente nega ele diariamente? Então, a gente precisa ver isso também, né? Então, vamos lá. Agora eu vou continuar aqui, então. A fé, ele tá nessa parte aqui. A gente começou a aula, só um lembrete, tá? Que a gente começou a aula falando sobre o poder da fé. E agora, no outro momento que a gente está, né? A gente está falando sobre a fé religiosa ou a fé cega e o contraponto dela, né? Que seria a fé raciocinada, de fato. A fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Olha que interessante, falamos das verdades espirituais básicas e não de crenças. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Por isso que na última aula eu estava falando que a fé, ela, assim como todo polo positivo que porventura a gente negou e nega sempre, ela pode ser praticada, né? Ela pode ser exercitada. Então, não é uma questão tipo assim, ah, tá, eu vou ter fé. Tá, tudo bem, mas como que tu cultiva a tua fé? A nossa vida, eu sempre vou falar isso, a nossa vida é o nosso maior laboratório. Então, dentro da nossa vida, no dia a dia, em todo instante, em tudo que acontece, em tudo que é, como eu manifesto a minha fé? Diante do que eu vivo, né? É esse o exercício, né? Então, olha que fantástico, a fé ela não vai cair no nosso colo. Ah, eu tenho fé. Não, a fé é um exercício. Eu sempre tive minha mãe como um modelo muito forte de fé. E eu lembro que teve uma época que eu fiz coaching, né? E a minha coach falou pra gente fazer um mural, né? Cada um com o seu, com várias partes da vida, né? E dentro disso era o que a gente projetava, o que a gente almejava ser, né? Construir e chegar lá. E eu lembro que eu peguei a foto da minha mãe, como na parte de espiritualidade, eu coloquei a foto da minha mãe, e era uma foto linda que eu tinha dela, que era uma Nossa Senhora maior, e ela rezando, né, para essa Nossa Senhora. E eu botei essa foto e coloquei ali, né, fé, porque eu sempre via e vejo a minha mãe com muita fé realmente, né? E foi uma coisa que foi ensinada para ela e que ela pratica também, né? Então, é interessante que a gente também entenda que, assim como eu coloquei como uma vontade do que eu queria ter, né? E eu estou galgando, e eu estou cultivando, e eu estou praticando, exercitando, que a gente também entenda que a fé ela precisa ser raciocinada justamente por isso, né? Porque nós somos seres inteligentes e dentro da nossa inteligência isso proporciona que a gente tenha escolhas. E dentro dessas escolhas significa que a gente não vai agir de forma impulsiva. Deixa eu corrigir. A gente tem isso, a gente tem instinto, a gente ainda tem a nossa parte primitiva que fala muito alto. Mas quando a gente escolhe, e a gente escolhe todo o tempo, mas quando a gente escolhe de forma consciente, por uma escolha raciocinada, inteligente, a gente consegue cultivar coisas diferentes. Então, à medida que a nossa inteligência ela vem crescendo, ela vem se aprimorando, vamos dizer assim, os espíritos também trazem isso para a gente, né, de informação. Olha, pessoal, vocês precisam também exercitar a fé. E a fé é importante que ela não seja a fé cega.
Talvez a fé cega já tenha servido para alguma coisa lá no passado, mas vocês não precisam mais disso. Agora vocês precisam de conhecimento. E através de conhecimento, vocês precisam exercitar a volta ao reino de Deus. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? É tudo que a gente estava conversando até agora, né? A gente não seguiu um roteiro, mas tudo que a gente estava conversando até agora sobre fugir de dores no geral, né? Sobre julgamento e negar o que somos, a dificuldade de enxergar o que somos, né? Ela também é um exercício, né? Para a gente conseguir praticar isso. Então, olha a quantidade de coisas que acontecem no nosso dia a dia, como ele ainda falou, né? Chovem-lhe. E a gente não quer saber. A gente quer só responder no instintivo e não quer nem avaliar o instintivo que a gente teve como resposta. Por isso que eu disse, né? A gente também não tem que simplesmente falar assim, não vou responder no instintivo. Não, o instintivo também te traz informação. Ele traz informação do porquê tu está fazendo isso. Inclusive, uma das propostas dele do Jorge é justamente isso. Olha, investiga. Tá bom, eu estou respondendo assim, beleza? Mas eu não quero mais responder assim. Eu estou raciocinando que eu não quero aquilo. Então, aquilo me traz, o que me traz de informação para que eu possa mudar? E como que eu posso mudar dentro disso? Da parte de uns, a descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Então, assim, engraçado, né? Se a gente nega um lado negativo, a gente não vai mudar. Porque eu não tenho como mudar aquilo que eu não sou. Então, que interessante trazer essa fuga, né? A fuga da gente se sentir obrigado. E já em muitas aulas atrás, eu lembro que, nem lembro mais quem falou, mas alguém falou assim, poxa, na época que eu era ignorante, pelo menos eu não tinha tanta responsabilidade, né? Mas é ótimo ter responsabilidade. É ótimo ter o poder consciente de escolha, né? Porque se a gente tem o poder de escolha e tá ruim, poxa, a gente tem o poder de melhorar isso também, né? Então isso não tem que servir como um peso, isso tem que servir como uma motivação, como um gás, né? Realmente uma vontade de fazer diferente. E a gente não vai fazer diferente só reclamando e só fazendo do mesmo do que a gente já faz há tantos anos, né? Há tantos milênios. Achei que era um raio, não é? Da parte da minoria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Interessante isso. Porque o nosso princípio de queda não foi justamente a nossa arrogância, o nosso egoísmo, de achar que a gente era deuses menores e que isso era o suficiente, que isso bastava? Então, uma frase que eu sempre falei e que eu nunca tinha notado tamanha arrogância e que hoje eu consigo enxergar com toda a convicção como eu era arrogante em falar e em pensar isso, em acreditar nisso, porque eu sempre falei assim, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. E eu não vou me... Eu não lembro a palavra que eu usava, mas tipo, eu não vou me curvar para ninguém. E olha o tamanho da arrogância disso, gente, né? De eu querer que todo mundo seja igual, no momento que eu me sinto constrangida. Agora, quando eu quero impor a minha verdade, quando eu quero que escutem e façam exatamente aquilo que eu acho que tem que ser feito, eu sou melhor do que alguém. Então, eu mesmo me contradigo diante de minhas atitudes, né? A vida é um laboratório, e esse laboratório é muito legal. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou tocar. A fé não se prescreve... Ué? Ah, tá mesmo. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Que interessante, né? E o progresso que muitas vezes a gente não... Muitas vezes não, a gente acha que não lembra, né? Para que tudo seja de fato genuíno, né?
Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Então, olha que interessante essa comparação, né? Que algumas pessoas, por exemplo, sei lá, minha mãe, de novo, vou dar o que eu tenho como modelo de fé, né? Ela tem uma facilidade, né? Ela, pelo menos a imagem que ela me mostra, né? É que ela tem uma facilidade e que isso, de certa forma, era inato, né? E agora tem outras pessoas que têm essa dificuldade mesmo de acreditar, e olha como isso está atrelado às nossas vidas, né? Em tudo que a gente cultivou em momentos passados. E eu falo por mim, principalmente, mas eu, às vezes, esqueço completamente que eu não sou a Tatiana de agora, dessa existência, né? Eu não sou a Tatiana Tessarolo apenas. Eu sou toda uma história do que eu já passei, do que eu construí até aqui, e né, das minhas subidas e descidas de degraus. Então, isso faz toda a diferença para mim, né? E isso é muito interessante para que a gente também possa respeitar o próximo, né? E entender que ele também está no caminho dele, que é o mesmo caminho que a gente está fazendo junto, de retorno, mas que ele também tem as suas facilidades e dificuldades, assim como eu também tenho. E isso não depende só da minha vida, deste momento. A minha vida vai depender muito do que eu faço agora, mas também eu estou colhendo muita coisa do que eu já pude fazer anteriormente, pude escolher no meu passado. Então, assim é com todo mundo, né? As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e não se... Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. É bonito de ver essa certeza que os espíritos trazem para a gente, né? Se não for nessa vida, tudo bem, vai ser em outra. Então, essa certeza mesmo do retorno, de que independente de quantos milênios a gente demore, quantas reencarnações a gente necessite, mas que a gente vai conseguir, que a gente vai reconhecer, né? Vai conseguir trilhar o caminho de volta mesmo. E a fé ajuda completamente nisso, porque a fé raciocinada, ela está completamente ligada ao polo positivo, né? Está completamente ligado ao amor, à mansidão, à segurança, e não à falsa segurança do que a gente procura nessa vida. Porque o nosso mundo invertido, ele faz com que a sensação de segurança atual, ela seja completamente insegura no mundo material. Vocês entendem o que eu quero falar? Então, é aquilo que o Jorge sempre fala, né? Todo pensamento é aquilo que a gente não deve fazer, é uma mentira. Então, por isso que eu estou falando sobre a segurança ser a insegurança na matéria, porque a gente tem um entendimento realmente deturpado. Vocês estão conseguindo me acompanhar? A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Bonito isso, né? Eu não preciso fechar os meus olhos e simplesmente seguir palavras e ser mais um papagaio. Eu preciso entender aquilo. Como é que eu entendo isso? Isso ou aquilo? Experimentando, tendo experiências, tentando de um lado, tentando de outro, sendo sincero consigo, honesto, porque a honestidade, ela está completamente no caminho convergente a Deus, né? Então, quantas vezes a gente quer mentir para os outros, mas acima de tudo para nós mesmos? Quantas mentiras a gente se conta todos os dias? Se os nossos pensamentos
são todos mentirosos sobre o que eu realmente sou, porque os meus pensamentos não vêm da centelha divina, quantas mentiras eu me conto diariamente? E quantas mentiras eu acredito que sejam verdade? Isso são fatores de limitações. Isso são travas de potencialidades que a gente tem absurdas dentro da gente. Porque a gente é capaz de qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. Agora, o que é que a gente está querendo fazer para preencher esse vazio quando a gente fala, eu sou capaz de qualquer coisa? Mas automaticamente o seu cérebro, a sua mente, pensa em quê sobre isso? Pensa sobre evoluir de uma maneira positiva ou continua ainda preso em maneiras de se dar bem, em se beneficiar? A minha, eu posso falar pela minha, né? A minha automaticamente pensa em maneiras de se beneficiar. É automático. É uma coisa que é tão rápida que eu não consigo nem ver de onde vem. Ela simplesmente, brota. E é uma sensação, e saber que isso é uma mentira me ajuda também, né? No meu processo investigativo, na minha autoavaliação e na minha autocompreensão. Acho que se eu passar para o lado, é melhor, né? Eu acho... só mais uma coisa que eu queria comentar, né? Sobre essa questão do ver para crer, né? Eu gostei dessa jogadinha que eles trouxeram também, do não basta ver, né? É preciso compreender. Justamente porque a gente tem muito essa questão... É São Tomé que fala? Acho que é, né? Do ver para crer. Mas é mais do que isso, né? E se vocês forem parar para ir na minúcia dessa frase, o ver, eu sinto que ele fala muito ao ver material, ver com os olhos, e o compreender é o com o coração. Quando eu realmente compreendo algo, eu não estou compreendendo ele na matéria, no visual, né? Eu estou realmente entendendo, absorvendo. Então, esse compreender, ele é muito mais profundo, porque se eu vejo alguma coisa, não significa que eu compreenda ela, né? E esse processo, às vezes ele pode demorar um pouco, às vezes ele pode ser mais rápido, às vezes ele pode acontecer quando a gente menos esperar, mas tudo é uma questão de exercício. Então, olha só essa possibilidade, né? De que a fé, ela precisa de uma base, e essa base é a inteligência que a gente tem e que a gente pode aprimorar. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Achei sensacional. Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Quantas atrocidades a gente está presenciando, né? A gente está podendo viver e conviver sobre, até na questão política, né? Trazer Deus acima de tudo, e só que num mecanismo completamente deturpado, né? Como é que Deus pode estar comigo e eu defender Ele, né, com todas as minhas forças, e achar que Ele é necessário para a realidade de todo mundo, quando eu mesmo não consigo compreender essa realidade, quando eu mesmo não consigo aceitar essa realidade, quando eu mesmo condeno meu irmão, quando eu mesmo massacro meu irmão? Isso não é Deus. Isso nunca vai ser Deus. E essa fé cega... Oi? Essa fé cega é o que produz o maior número de incrédulos, né? Porque eu escutei, eu não raciocinei, eu não compreendi, eu não senti, eu só escutei e eu só replico. Então,
quantas coisas a gente só está nesse automático, né, de reprodução, seja porque a gente ouviu durante a nossa vida inteira, porque a gente decidiu cultivar desde criança. Importante essa autoinvestigação, né? E o mais legal de tudo é trazer essa possibilidade, né, do raciocínio e do livre-arbítrio estarem correlacionados, né? O raciocínio porque ele está atrelado à inteligência e o livre-arbítrio porque se eu estou impondo alguma coisa para alguém, eu não estou permitindo que ele possa escolher. Então isso não é real, porque Deus não é isso. Deus é liberdade, né? Inclusive, Deus é tão liberdade que ele permitiu que a gente pudesse negá-lo por escolha própria, né? Nossa escolha própria, eu digo. E ele simplesmente aceitou a gente assim. E falou, vai lá, dá com a cara no muro, quantas vezes tu precisar, eu vou estar aqui te esperando. E eu vou te amar em todas as situações. Então, realmente, né? A imposição de algo com o livre-arbítrio não combinam. São completamente opostas. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, agora a gente terminou a parte da fé cega e da fé raciocinada. Eu acho que não tem muito, né, do que a gente esmiuçar, assim, nesse momento. Pelo menos se alguém tiver algum insight, fique à vontade em compartilhar. Mas eu acredito que a gente conseguiu compreender bem, né, da necessidade realmente da gente poder cultivar realmente essa informação, né? Enfim, acho que era isso mesmo. Então vamos lá, parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira. Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Interessante, né? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas.
São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Nessa parábola ela é muito forte, porque ela, mais uma vez, ela traz para mim a lembrança sobre as questões das potencialidades que a gente tem a possibilidade de exercer, de exercitar, e que a gente não faz, e que a gente se nega, né? Quando eu entendi que eu nesse processo todo, a minha vida nunca foi entre mim e qualquer outro próximo meu, irmão que está aqui, mas sim entre mim e Deus, trouxe uma clareza, eu acho, que automaticamente, dentro da unidade, né, já que é entre mim e Deus, também é entre mim e mim, né, também é. E se eu carrego todas as potencialidades e decido não fazê-las, ou se eu estou aqui falando com vocês, falando sobre a palavra de Deus, mas o que eu quero, na verdade, é que vocês me exaltem, e espero reconhecimento, e espero holofotes, espero aplausos, espero tudo o que é de vazio, né? Eu não estou exercendo, né? Eu estou sendo esse verniz, né? Eu tô realmente passando um verniz em mim, trazendo essa impressão, né, de boa moça, de boa praça. E o meu intuito, na verdade, é oco, né? Ele não é produtivo. Então, quando eu me importo mais com a imagem que eu vou querer sustentar do que com o conteúdo que eu estou passando, ou do que eu posso estar ajudando alguém, eu vou ser a figueira que seca. Porque se tudo isso, né? Se toda essa questão que a gente está estudando é para ajudar no caminho do autoconhecimento, então que a gente bote isso para a gente, né? Porque a gente tem muita facilidade de falar do outro, né? Apontar o erro dos outros, falar sobre essa questão, né? Mas é importante que a gente traga isso para a gente mesmo. Então, dentro de todas as nossas atitudes, e aí eu me usei aqui como exemplo, né? Dentro de todas as nossas atitudes, qual é a minha real intenção dentro de cada uma delas? Vai dizer se eu vou ser uma figueira que vai continuar ativa e dando frutos, ou se eu vou ser uma figueira que vai secar até a raiz. Porque ainda trazendo sobre toda a informação do que a gente já estudou, o mal ele teve um início, mas ele vai ter um fim também, né? Então, tudo que está correlacionado com essa improdutividade que o mal traz, improdutividade que eu digo, em realmente trazer mais pendências, né? Do que aproximação, mais afastamento, mais fragmentações. Tudo isso vai acabar. Então, trazer essa investigação para si é muito importante. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes Ô, últimos... Tati, Oi? a Maria Laura está com a mão levantada. Eu não vi. Mamô quer falar? Eu imaginei, por isso que eu te interrompi. Obrigada. Sim, mas eu não queria interromper teu raciocínio. Tá, pode falar, mamô. Uma única coisa assim que me chamou também muita atenção, além do que tu falou dessa parábola, é como estar manso, assim como Cristo, né?
a gente conseguiria ver a essência das coisas, né? Por trás de todas as máscaras e de tudo o que fora os nossos olhos conseguem ver, né? Porque Cristo não vê com os olhos da matéria, né? Ele vê com o coração. Então ele conseguia ver que dessa figueira não viriam frutos sadios. Então ele disse que ninguém consuma aquilo que tu tenha para dar, porque dali não sairá nada bom. Ele viu na essência o que realmente era e não o que mascarava por fora, né? Então, achei também bem interessante isso, amor. Obrigada. Muito obrigada. É muito interessante mesmo a tua colocação. É bem isso, né? É bem essa... Nossa, esse invernizado ali, para mim, foi muito interessante, muito bom. Porque é o que a gente quer passar, que nada mais é do que a imagem, né? Do que a gente quer sustentar. E a gente quer sustentar uma imagem de boa pessoa, né? De que está fazendo tudo certo. E com qual intuito? Né? Qual o intuito? As imagens, elas não... As máscaras, né? Elas não são o que nós realmente somos. Então, elas vão secar. E acho que é bem diretamente sobre isso, assim, né? Tudo que está ligado a essa imagem, a essa persona que a gente cria, vai secar, porque ela não é útil nem para a gente, que por causar mais afastamento, e nem para os nossos próximos. É claro que eu estou falando, quando eu falo inútil, e falando ali ainda mais sobre o que ele trouxe, sobre o mal em si, né? O mal, ele não é útil. Ele vai ter uma utilidade para que a gente possa retornar, né? Mas ele não é o que a gente precisa. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para... Deve ser seres, né? Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Olha que bonito isso, né? Que bonito. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Isso faz todo sentido da época que começou a surgir o espiritismo, né? Bem lá no começo, acho que ainda antes na introdução, né, amor? Bem no começo. É na introdução? Bem na introdução, quando a gente começou a estudar o Evangelho, ele falava sobre isso, né? Que todo mundo apareceu... o espiritismo, quando ele começou, ele realmente apareceu em muitos pontos do planeta e, ao mesmo tempo, justamente para trazer a veracidade do que ele realmente era. Porque imaginem, uma informação, a mesma informação vindo em diferentes áreas do mundo, né? Não tinha uma explicação, né? Tipo, de como aquilo ser uma farsa, de fato. Então, uma explicação de como ser uma farsa, não, né? Aquilo era uma comprovação de que não era uma farsa. Então, de uma forma sucinta, né, e lógica, se explicava a verdade do que estava vindo para a gente, né? E os médiums, eles eram espaço para isso, e ainda são hoje em dia, né? Para que a gente tenha essa comunicação e esse entendimento com algo que a gente não consegue ver com os olhos materiais. Salvo exceções, né? Tem pessoas que conseguem ver, eu não consigo ver, e então aquele esquema, né? Tem muita coisa que a gente precisa ter formas mais palpáveis para poder acreditar também, né? E, na verdade, a gente viu aqui que é uma questão mais de compreensão, de sentir, né? De poder
vivenciar, talvez. E bonito trazer essa questão do médium ter esse papel, né, sobre a clareza e a informação do que ele traz. Quando ele fala assim, multiplicam-se em número para que abunde o alimento, né? A gente vê como realmente ele traz sobre o alimento moral mesmo, né? Sobre o que a nossa alma necessita, né? Que é realmente conhecimento para que a gente saia da ignorância e consiga ter cada vez escolhas mais conscientes e melhores. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então imagina o débito, né? Eu e a Maria, a gente até conversou uma vez sobre o João de Deus, né? Que é um médium que tinha uma potencialidade absurda e acabou tendo más escolhas, né? Então, como ele acaba por escolha própria, assim como a gente também, né? Diminuindo a energia, diminuindo a vibração e podendo se conectar com espíritos da mesma faixa, né? E isso é uma coisa bem importante que a gente até ressalte, porque muitas vezes eu, por exemplo, né, por muito tempo, entendia espíritos obsessores como se eles estivessem fazendo mal, né, ao obsidiado. É claro, né, eles tá acontecendo mal, com certeza, mas o obsidiado também está não sendo uma vítima, né, mas tendo essa responsabilidade em poder se conectar com eles. E ele traz aqui muito essa visão também, né? Um exemplo bem palpável sobre os dons que a gente traz para a Terra, porque assim, todo mundo tem uma missão, né? Às vezes a gente fica meio, pô, o que eu vim fazer nessa vida, será, né? Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel para ajudar os outros? Consequentemente, me ajudar também. E me sinto perdido, me sinto desconectado, e dentro da minha potencialidade, se estou usando de uma forma errada, ou se não estou usando, eu não tenho por que continuar com ela, né? Então, eu gosto sempre de lembrar disso, assim, de que a gente desceu, mas antes de descer, antes de pedir muito, né? A gente pediu muito, mas a gente também fez uma programação, né? E o próprio Evangelho traz, Jesus Cristo nos trouxe, né? Pede e receberás. Então, a gente pode pedir para essas coisas que a gente se sente meio anuviado, meio embaçado, meio perdido, a gente pode pedir a clareza, né? Que a gente se conecte, que a gente... Pô, não adianta também a gente pedir e a gente ficar, tipo, só negando, né? Deus está o tempo todo conversando com a gente através de chamados, enfim, coisas no dia a dia, eu tô ali pedindo paciência, daí vem uma baita situação para eu exercitar minha paciência, o que eu falo? Não quero agora. Não quero. Não é essa hora que eu quero ter paciência. Então, chega a ser cômico, né? De tão trágico que o processo acaba sendo. E aí a gente passa para as instruções dos espíritos, sendo que dentro das instruções dos espíritos a gente tem esses dois pontos, né? Que é a fé
mãe da esperança e da caridade, e a fé mundana e divina. E a divina, né? Ninguém quer falar nada? Nem o Jorge, nem a Cris, nem a Helena, que são os mais falantes. Nem a Clô. Nem a Cláudia, que nem falou nada também. Isso é porque está tudo muito bem explicadinho, tudo muito bem detalhadinho. E a gente não tem nada, eu pelo menos não tenho nada a acrescentar. Está tudo muito claro. Então tá bom. Muito obrigada, Helena. Vamos lá, pessoal. Oi, Tati, está muito Oi! maravilhoso. Então, não cabe a gente interromper nada. Está Obrigada, muito amigo. fantástico. Mas, amigo, Siga em você frente. pode trazer também os seus insights, entende? Eu tinha um insight sobre a inteligência, né? Aquela parte que você falou do compreender. Lá, ali em Lázaro, né? Nos Mansos e Pacíficos, na parte de obediência e resignação, ele fala sobre isso só para você e todo mundo talvez tenha um entendimento adequado. Ele diz que o que a inteligência entende e compreende, o coração aceita. O ver pode ser uma coisa material, o teu pensamento, a parte mediúnica, o ver é tudo. Se você ver aquilo e compreende aquilo, como deve ser compreendido, utilizando a potência da inteligência, o coração ele aceita. E aí você complementa. É a mesma coisa. Por que a fé, ele diz que a fé precisa ser compreendida e vista? Porque a fé é a confiança em algo, né? O querer. E o querer com a confiança. Mas se você não compreende o que você quer, não compreende quais leis você vai usar para conseguir aquilo, então você não vai conseguir nunca. Agora, quando você compreende a lei de Deus, você sabe utilizar a lei de Deus, se movimenta adequadamente, e você vê, e você confia nessa lei, tanto que antes ele dizia, né, que nós devemos ter mais confiança em Deus do que em nós mesmos. Então, você conhece a lei, você compreende a lei, você confia nela, então você pode remover qualquer montanha. Porque teu coração vai produzir o fluido necessário para que isso aconteça. Então, primeiro passo, a inteligência entende e compreende. Segundo, o coração aceita. E aí tem o ver-se, né? Você vê, você compreende a lei, confia na lei e faz o movimento que você acha que tem que fazer dentro da lei. Então, aí você tem completo, você pode remover qualquer montanha. Ok? Viu, amigo? Isso que não tinha nada para falar, né? Não quero atrapalhar. A aula está tão maravilhosa que não carece da gente atrapalhar. Mas essa parte ela precisa ser bem compreendida. A gente às vezes quer atropelar as coisas, não é? E se não tiver encaixe no coração, que é o cair em si, que nós estamos estudando na quinta-feira, não é? Na parábola do filho pródigo. Então, primeiro entende e compreende. A compreensão. Você quer ver como a coisa é mais definida ainda, Tati? Em todos mais. Todos os movimentos são unigênicos. Por isso que se você não usar a inteligência, a gente acaba entrando no automatismo. Porque todos os movimentos da nossa vida não são iguais. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Então, tudo que acontece para a gente todos os dias é um movimento único. Talvez a gente não perceba as diferenças. Por isso que é necessidade realmente de fazer a compreensão, de usar a inteligência para compreender todas as coisas o tempo todo. Porque se a gente for pensar que tudo é igual, a gente vai acabar fazendo movimentos iguais em um universo onde tudo é único. Prossiga, amiga. Vamos lá. Mais alguém? Então, Você vamos. falou comigo? Não, amigo, perguntei só se tinha mais alguém. Ó, a Clô levantou a mão.
Eu queria falar também, aproveitar essa fala do Jorge que, nossa, estava pensando aqui e o quanto isso de cada ação é diferente, né? Por mais que a gente ache que é igual, tô agindo com a vaidade ou com a arrogância, com o egoísmo, a gente já, para ser mais fácil, de diz, nossa, já coloca tudo nessas caixinhas, né? E cada vez é diferente. Por isso que a gente acaba tendo dificuldade de enxergar, porque tu enxergou um comportamento, né? Por exemplo, enxerguei um comportamento que eu sou arrogante. Nessa situação lá que a gente estava conversando ali no início, né, da aula. Tá, então nessa eu identifiquei eu sou arrogante. Mas em outras variadas formas, ou nessa mesma forma de agir, eu uso a arrogância e eu não percebo. Então eu já acho, defino aquilo, já coloco aquilo como feito, né? Quase que um check na atividade e acho que eu posso esquecer aquilo. E não é assim, né? O autoconhecimento é um processo fluido e é o tempo todo, né? A todo momento, a gente nunca é muito forte, mas ainda não estamos no momento de dizer venci, transformei a minha vaidade, eu transformei a minha arrogância, porque a gente está agindo com elas de variadas formas, que é sempre diferente mesmo, e por isso que a gente tem a dificuldade de enxergar por conta disso, porque a gente acha que vai ser sempre igual, e não é. Ela vai estar aparecendo de outras maneiras, e conforme tu vai conhecendo, o ego mais ainda se usa para te iludir, para passar a máscara do bonzinho, para não, mas você não está agindo assim, você está agindo assim. Olha que bonito. Então, nossa, obrigada, amigo, por essa tua fala. É verdade. Vocês estão vendo, né, como é bom todo mundo falar, né? Viu? É bom falar. Aquelas assim, né? Tô brincando, gente. Mas isso também faz com que eu pense que a gente também, além de ter essa dificuldade, né, de ter muitas manifestações e achar que elas sempre vão ser do mesmo jeito, mas também tem a questão de que eu já coloquei, classifiquei em caixinhas o que significa o meu ser arrogante, né? Quando eu sou arrogante, eu sou assim, né? Mas da mesma forma que, por exemplo, eu demorei bastante tempo para entender que o Ipo também tinha a sua persona, né, arrogante, independente de eu classificar aquilo como uma possível humildade, mas não era, né? Estava dentro ainda da arrogância. Então, eu acho que são somatórios que nos levam à dificuldade do entendimento de cada coisa, entendem? Então, vamos lá. A fé é mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Não é a fé que faculta Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Como então realmente a fé está entrelaçada com tudo, né? Então, um ser que está exercendo, né, que está exercitando, que está compreendendo, não adianta, um vai puxar o outro, né? Essa questão da fé, ele também vai ser um ser mais manso, ele também vai ser um ser amoroso, vai ser um ser seguro, vai ser um ser que vai estar mais conectado com o divino, automaticamente. Ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois,
que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Interessante isso, né? Porque a fé é justamente acreditar em algo, ter esperança em algo. Então, quando eu me pergunto, quando eu me questiono, quando eu coloco, por exemplo, numa posição de vítima, que eu acho que é bem comum isso acontecer entre todos nós, a gente não está tendo fé. A vítima não tem fé, né? Então, interessante, assim, tudo isso, da gente pensar, nossa, mas tô passando por tudo isso, né? Quanta dor, quanta dificuldade. E a gente podia estar exercitando justamente o contrário, né? O que será que eu posso aprender diante dessa situação, né? Ou em momentos em que a gente se perde, tem algum medo social, por exemplo, né? Do que vão pensar de mim, por exemplo. O que eu estou querendo sustentar aí, né? Eu não me coloco porque eu tenho medo de como vão pensar e sobre o que vão pensar de mim. Então, qual é o verniz que eu estou colocando em mim nesse momento? O que eu estou procurando? E automaticamente eu não estou cultivando a fé, né? Eu tento, já faz um tempo, eu tento trazer um exercício para a minha vida, que é quando acontecem algumas oportunidades, e óbvio que eu não consigo fazer isso sempre, né? Mas são realmente exercícios, então quando acontecem eu tento exercitar. Eu tento me colocar no movimento, então quando aparece algum Tati, acho que você caiu, paralisou e ficou muda. Vamos esperar ela voltar. Falta 1 minuto só. Vamos ver se ela consegue voltar. Eu vou puxar a sala para mim. Tati? Oi, Maria? Cris. A internet aqui oscilou e caiu. Ela tá tentando entrar agora de volta. Ah, então tá. A sala voltou para mim. Vamos ver. Uhum. Oi. Tá. Oi, nega. Caiu, né? Não me machuquei. Não, mas não me machuquei, tô bem. Que bom. É que agora a sala voltou para mim, mas está gravando ainda. Falta 1 minuto, daí eu não sei se tu Faltam 2 queres manter. minutos, né? Foi igual a última aula. Aqui no meu Caiu. falta 1. Se tu quiser manter ou se tu quiser fazer, fica como tu achar melhor. Não, acho que a gente pode encerrar mesmo. Tá picando muito, não consigo. Falou alguma coisa, Cris? Então tá. Não. Então eu vou. Continuamos na aula que vem, então? Pode ser? Sim, claro, com certeza. Então tá bom. Alguém faz a. Foi muito boa, foi uma aula excelente, muito esclarecedora, né? Necessária para todos nós. E alguém pode fazer o encerramento para nós, então? Eu posso fazer, Cris. Então vamos lá, por favor. Então, vamos nos colocar em agradecimento a Deus por mais essa oportunidade e que a gente possa, com o auxílio da espiritualidade, dos nossos anjos, dos nossos mentores, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, concretizar esses ensinamentos, porque isso é o mais importante, do meu ponto de vista. Que a gente saiba, né, ter fé, que a gente saiba confiar em Deus, confiar na vida, né? Hoje eu li uma coisa bem interessante, que a gente não tem um propósito na vida. A vida em si é um propósito, eu achei bastante interessante.
Que Deus nos colocou, né? Nós estamos nessa encarnação e essa vida que a gente leva é o propósito. Então, que a gente saiba realmente atingir esse propósito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Parabéns pela Obrigada, aula. Helena. Foi muito boa. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada, Tati. Boa noite, gente.